Ao ouvirem sobre Stalin, pessoas sensatas logo pensam em um tirano responsável por milhões de mortes. Mas mesmo aqueles que concordam com isso ainda imaginam um homem simples de casaco militar, sem medalhas, como se ele não precisasse de nada. Botas gastas e um cap. E a grande maioria acha que ele era realmente assim, simples. Dormia numa cama simples, comia comida simples e, claro, não vivia no luxo. Os tempos eram outros, não como os oligarcas de hoje que vivem no luxo. Mas hoje vou levantar o véu para vocês. E, com base em fatos, documentos secretos e depoimentos das pessoas mais próximas ao líder dos povos, vou contar como e onde Stalin vivia, quantas dachas e vilas foram construídas para ele, quais carros ele usava e outros fatos desconhecidos de sua biografia. Sou Semyon do canal Mega Show TV. Vamos começar. Legendas de Matorzok. O mito do ascetismo na casa ou dacha de Stalin. Especialmente para Iosif Vissarionovich, durante seu governo foram construídas 3 dachas perto de Moscou, mais 10 no Cáucaso e 4 na Crimeia. Dachas caucasianas como Nova Matsesta e Blinovka em Sochi, Kolodnaya Reshka em Gagra, Tskaltubo e Borjomi na Geórgia, assim como Sukhumi e Novo Afon na Abcásia, tinham cada uma 2 andares. A propósito, sobre a última, das dachas mencionadas, Stalin a visitou apenas uma vez e se recusou a morar lá, apesar de um corredor secreto até o mar ter sido feito especialmente para ele. Quanto às dachas da Crimeia, podemos destacar a dacha de 2 andares chamada Trapeznikova, onde Stalin descansou no início dos anos 30, e outra chamada Yaveinaya, que era de 1 andar só. E nessa ele nunca chegou a ir, embora tenha sido construída especialmente para ele. Já na dacha de Coreish, o secretário-geral costumava ir com frequência. Ele morou nela durante a Conferência de Yalta em 1945. Era uma casa de 2 andares, com cerca de 600 metros quadrados. A dacha mais famosa de Stalin era a Kuntsevskaya, nos arredores de Moscou, conhecida em seu círculo como Bliznyaya. Foi exatamente nela que Iosif Vissarionovich morou constantemente durante 20 anos. A área total desta mansão de 2 andares era de quase mais de 1000 metros quadrados. Bem modesto. Paprastomo. Além dela, o líder dos povos tinha à disposição mais 2 dachas nos arredores de Moscou. A Semyonovskaya, conhecida como Dalnyaya, com uma área de 800 metros quadrados, e a Zubalova, de 2 andares, com cerca de 500 metros quadrados e composta por 12 cômodos. A propósito, o bondoso Stalin declarou seu principal arquiteto, que construiu para ele esta e outras dachas, inimigo do povo em 1943. Junto com colegas e esposa, enviou para campos de trabalho. A área total apenas dos espaços residenciais das 20 dachas de Stalin chega a quase 7.000 metros quadrados. Atualmente, talvez nas fotos elas não pareçam tão luxuosas quanto as dachas da elite atual. Além disso, as construções já têm centenas de anos e muitas já estão abandonadas. Naquela época, enquanto a maioria do povo soviético viviam em apartamentos comunitários e milhões sobreviviam com rações nos campos de trabalho por falsas acusações. Vissarionovich de fato ostentava. Sobre a coragem de Stalin, eu tenho uma história interessante à parte. Mas agora vamos confirmar sua, entre aspas, coragem com o fato de que todas as suas dachas eram pintadas de verde. O líder tinha medo de bombardeios. Sob algumas dessas dachas foram cavados bunkers e uma área de 100 hectares ao redor de cada dacha era cercada por vários tipos de cercas e fileiras de arame farpado. Essas dachas eram tão protegidas quanto laboratórios secretos, com unidades do NKVD a quilômetros de distância. O território era protegido por defesa antiaérea e essas áreas eram fechadas para voos. Atrás da cerca começava o perímetro interno, que era controlado exclusivamente pela guarda pessoal de Stalin. Quando Stalin chegava a uma de suas inúmeras dachas, ele trazia consigo uma verdadeira multidão de agentes da Tcheca. Além disso, Stalin, que na propaganda era apresentado como absolutamente asceta, na verdade não dispensava o pessoal de serviço em cada uma de suas dachas. Enquanto o líder da nação passeava, trabalhavam para ele camareiras, cozinheiros, garçons, enfermeiras, motoristas, jardineiros, faxineiros, um cabeleireiro e até um toxicologista, que verificava se os alimentos em sua mesa não estavam envenenados. Sobre como o líder banqueteava, e não há outra palavra para isso, eu vou contar um pouco mais adiante.
Mas é certo afirmar que quando o líder do Estado comunista, cuja ideologia proibia a exploração do homem pelo homem, estava em uma de suas dachas, ele era cercado por pelo menos 50 pessoas de serviço. Aliás, usavam exatamente essa palavra para diferenciar do antigo termo burguês criado. Embora, como podemos ver, a essência disso não mudou em nada. Alguns anos atrás, uma investigação de Navalny revelou o luxo e o excesso do palácio de Putin em Sochi. Pois bem, Stalin, em quem Putin de certa forma quer se espelhar, na verdade não era muito diferente. Por exemplo, em suas dachas na Abcásia havia banheiras de faiança. Nessas banheiras, a temperatura da água era mantida por várias horas, especialmente para ele. E não era simplesmente água, mas água do mar, que era trazida especialmente por ordem dele, para que o líder, que sofria de crises de reumatismo, pudesse se tratar. Aliás, para que o camarada Stalin tivesse mais conforto e facilidade ao subir escadas, a altura dos degraus foi especialmente reduzida. Na dacha mais afastada destaca-se a lareira do salão de jantar, decorada com ónix e opala, e outra lareira de mármore cinza na pequena sala de jantar. Todos os móveis do quarto foram feitos de plátano, uma madeira rara e, portanto, nada barata. Além disso, na decoração de cada cômodo foram usados pinho, nogueira e bucho. A decoração foi feita por uma fábrica de Moscou que trabalhava com encomendas do governo. O mito da modéstia na alimentação ou como o líder fazia suas refeições. Na mesma época em que os soviéticos, tão amados por Stalin, morriam de fome aos milhões e não por causas naturais, mas por razões artificialmente criadas pelo próprio Stalin. Iosif Vissarionovich promovia grandes banquetes para si próprio. Aqui está uma citação que encontrei no trabalho do doutor em Ciências Históricas Sergo Anastassovich Mikoyan, que descreve assim os jantares na casa de Stalin. Eles começavam às 10 ou 11 da noite e terminavam às 3 ou 4 da manhã. Reuniam-se, digamos, 8, 10 ou 12 pessoas. Pratos requintados eram servidos em grande quantidade. Champanhe, conhaque, os melhores vinhos georgianos e vodka eram servidos em abundância. O próprio anfitrião não bebia tanto, preferindo champanhe doce e vinhos do tipo Kvanchkara. Ele obrigava os outros a beber, acreditando que o sóbrio pensa o que o bêbado fala. Recusar era visto como medo de revelar segredos ou esconder algo. Pratos limpos de reserva, talheres, taças de cristal. Eles eram posicionados próximos para evitar que serviçais circulassem durante as conversas. Às vezes, o anfitrião soltava em georgiano 2 palavras que queriam dizer toalha de mesa nova ou limpa. O pessoal de serviço logo aparecia, pegava a toalha de mesa pelos 4 cantos e a levantava. Todo o conteúdo, o caviar misturado com as costeletas já um pouco frias, o repolho à moda guriana com as perdizes fritas. Tudo isso, junto com louça, talheres e taças, parecia embrulhado, ouvindo-se apenas o tilintar da porcelana e cristal quebrados, sendo levado embora. Sobre uma nova toalha limpa traziam outros pratos, os preferidos de Stalin, recém-preparados. Aqui está mais um testemunho, desta vez da filha de Stalin, Svetlana Alliluyeva. O pai não gastava dinheiro algum, não tinha onde nem no que gastar. Toda a sua vida cotidiana, dachas, casas, empregados, alimentação e roupas eram custeados pelo Estado. Peixes chegavam à sua mesa. Peixes de viveiros especiais, fazões e cordeiros de criadouros especiais, vinho georgiano de uma lote especial, frutas frescas eram entregues do sul de avião. E ele não pagava 1 centavo por nada disso. Os valores eram enormes. Até o chefe da segurança de Stalin, o general da segurança do Estado Vlasic, dizia: "Eu administrava milhões em nome dele." Já que tocamos nesse assunto, segundo dados oficiais, em 1947 Stalin, como presidente do Sovnarkom, recebia um salário de 10.000 rublos por mês e mais 10.000 pelo cargo de primeiro secretário do Comitê Central do PCUS. Para entender, com esse dinheiro, na época, era possível comprar 2 carros Pobeda. Falaremos dos carros favoritos de Stalin em outro momento. Agora vamos voltar à sua renda oficial. Também podemos incluir os honorários pela publicação de livros. E apesar de tudo isso, não existe um único documento que comprove que o bondoso vovô Stalin, que estava disposto a dar até seu último sobretudo surrado, tenha doado pelo menos 1 rublo de sua renda pessoal para ajudar orfanatos ou inválidos de guerra. Pelo contrário, ele enviava pessoas mutiladas pela guerra que ajudou a iniciar para além do quilómetro 101. Já tem um vídeo sobre isso no meu canal, com detalhes desses acontecimentos.
E ainda durante os anos do governo de Stalin, todos os cidadãos soviéticos que trabalhavam eram obrigados a comprar títulos de empréstimos do governo e gastavam até 70% do seu salário com isso durante a guerra e não menos de 30% depois da guerra. Stalin, por sua vez, nunca gastou um centavo do seu salário nesses títulos. Viagem a Potsdam. Usando apenas um exemplo, vou revelar o quadro da suposta modéstia do líder soviético. Para isso, vou tentar descrever brevemente o conteúdo do memorando. Ele foi escrito por Beria e está guardado no Arquivo Estatal da Federação Russa. Nele fala-se sobre os preparativos especiais do NKVD da URSS para a recepção e acomodação da delegação soviética, incluindo pessoalmente Stalin e Molotov, na Conferência de Potsdam de 1945. Entre outras coisas, o memorando fala sobre a preparação de residências com uma área total de 10 mil metros quadrados. Para o próprio Stalin foi preparada uma mansão de 2 andares, que consistia em 15 cômodos com varandas abertas. Para Molotov foi preparado um prédio de 2 andares com 11 cômodos e para a delegação 55 residências, incluindo 8 mansões. Na mesma nota, Beria relatou que a mansão para Stalin estava totalmente equipada. Foram criados estoques de caça, animais vivos, produtos gastronômicos e de mercearia, além de bebidas. Além disso, foram criadas 3 fazendas auxiliares a 7 km de Potsdam, com animais, granjas de aves e hortas. Lá também funcionavam 2 padarias. Lavrenti Pavlovich observou que todo o pessoal seria trazido de Moscou. De prontidão, nos arredores das mansões, havia 2 aeródromos especiais. Sobre a segurança, a nota indica que foram enviados para a Alemanha 7 regimentos de tropas do NKVD e 1.500 pessoas do quadro operacional. A segurança foi organizada em 3 círculos. Para preparar o deslocamento de Stalin com toda a sua comitiva, foi preparado um trem especial e o trajeto de quase 2.000 km foi protegido ao longo do caminho por 17.000 soldados e oficiais das tropas do NKVD. Em cada quilómetro da linha férrea havia até 15 pessoas de segurança e ao longo da rota circulavam 8 trens blindados das tropas do NKVD. Dá para ver logo de cara, uma pessoa simples que não tem medo de absolutamente nada. A propósito dessa característica, consegui encontrar aqui um exemplo bastante revelador. O mito da coragem. Pois bem, gostaria de desfazer mais um mito sobre Stalin, especificamente o de que ele era um comandante corajoso. Se você pegar as guerras dos séculos passados, para a maioria das pessoas essa palavra significa um comandante destemido montado a cavalo à frente de todo o exército. Não há registro de que Stalin, na Segunda Guerra ou na Guerra da Finlândia que iniciou, tenha chegado perto da linha de frente. Claro, sua propaganda espalhava entre os soldados a informação de que ele, em julho de 1941, supostamente foi até a linha de defesa perto de Moshaivsk e até realizou uma reunião com o comando lá. E depois percorreu toda a linha de frente. E no outono, escondendo-se secretamente da maioria de seu círculo, visitou as linhas de defesa de Volokolamsk e Maloyaroslavets. Não é o Stalin, é o Fígaro da ópera de Rossini. Mas a propósito, acho que se existisse ao menos uma foto do chefe do Sovnarkom na linha de frente, ela teria sido publicada em todos os jornais. Então, por enquanto, só podemos nos contentar com imagens imaginárias em nossas cabeças. Bem, agora também dá para criá-las com a ajuda da IA. Fazer tudo isso de forma consciente para manter nos soldados a ideia de que Stalin está com eles. Aliás, vemos uma situação parecida também em 2025. Ao povo, sob o pretexto da visita de Putin à região de Kursk, servem um enlatado. É assim que, no jargão jornalístico, se chama um material gravado antecipadamente que é colocado no ar quando necessário. Diziam que era ele, mas era só alguém parecido com o ditador da Rússia, que chegou praticamente à linha de frente. Já se passaram 85 anos e as abordagens da propaganda continuam exatamente no mesmo nível. Mas vamos voltar para o ano de 1943. Existe apenas uma viagem documentada que com muito esforço poderia ser considerada uma aproximação de Stalin à linha de frente. O relatório sobre essa viagem está no arquivo de Moscou e é datado de agosto de 1943. A viagem foi feita para a região de Rjev e, de acordo com o relatório já mencionado, o corajoso líder dos povos percorreu a retaguarda profunda à frente de Kalinin, a cerca de 70 km dos combates mais próximos. Anastas Mikoyan também confirma essa viagem em seu livro. Aqui está uma citação de lá. Quando os alemães já haviam recuado de Moscou, ele foi em um Packard blindado pela rodovia de Minsk, já que ela estava sob controle de nossas tropas.
Nas unidades, espalharam propositalmente um boato de que Stalin tinha ido para a linha de frente, mas na verdade ele não chegou até lá, teve um aperto, talvez até por medo. Não posso chamá-lo de corajoso demais. Ele perguntou à guarda se havia minas nos arbustos, mas ninguém podia garantir que estava totalmente limpo. O comandante supremo, diante dos subordinados, abaixou as calças e fez suas necessidades na estrada. Assim terminou o seu contato com a linha de frente e ele voltou para Moscou. Fim da citação. Um dos mais valentes, porém. Frota de automóveis. Como prometido, vou falar sobre mais um aspecto da vida de Stalin, onde também é possível ver que a imagem do líder pobre em um terno simples é apenas um elemento de propaganda, que não tem nada a ver com a realidade. Já mencionei o Packard blindado. Pois bem, durante a chamada Guerra Civil, o futuro secretário-geral recebeu um luxuoso Packard Twin Six de 12 cilindros. Era um carro bastante rápido, sua velocidade máxima era de cerca de 130 km por hora. Ao voltar para Moscou, Stalin imediatamente pediu ao chefe da garagem do Sovnarkom para encontrar um carro da mesma marca e, claro, forneceram a ele um veículo adequado. E o camarada Djugashvili usava-o com prazer. No outono de 1935, o presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, deu um presente para Stalin, uma limusine blindada Franklin, Packard 12. Especialmente para o secretário-geral, esse carro recebeu proteção blindada e foi repintado de preto. Durante os 4 anos antes de 1941, na fábrica que levava o nome de Stalin, foram produzidos cerca de 8.000 carros soviéticos em várias versões. É conhecida a citação de Stalin de que o uso de carros americanos é um mau exemplo e que isso prejudica a reputação do Estado operário e camponês. Mas ele mesmo ainda assim não abriu mão do seu Packard blindado. Além disso, Stalin tinha à sua disposição carros especialmente desenvolvidos para ele. Um deles era o ZIS-115, uma limusine blindada com interior luxuoso. O interior do carro era revestido com couro natural, veludo e detalhes em bétula coreana, e o veículo ainda contava com ar-condicionado. Os assentos do carro eram preenchidos com penugem de eider e revestidos de tecido de lã. Além do luxo, este carro também possuía elementos de proteção, especificamente a chamada cápsula blindada. Ela era fabricada sob o nome de produto número 100 por funcionários de uma empresa militar perto de Podolsk. A limusine, que na verdade era um veículo blindado de 5 toneladas, protegia as pessoas dentro dela contra balas de fuzil e metralhadora, além de minas e granadas. E sabe o que é engraçado? No artigo onde encontrei essa informação, ela foi apresentada em Lesnoy. Nela é mencionado o fato da criação da cápsula blindada. Em seguida, a suposta citação de Stalin afirmando não ter nada a esconder do povo. Por isso, não há necessidade de uma divisória de vidro entre a parte da frente e a parte de trás do carro. Como isso faz sentido para ela ao mesmo tempo? Não faço a menor ideia. Ao todo, foram produzidas 32 unidades desses carros, e todos eles estavam exclusivamente à disposição pessoal de Stalin. Cerca de 10 carros estavam em Moscou, 2 em Leningrado e os demais nas regiões da Crimeia, Cáucaso do Norte, Sochi e Transcaucásia. Mesmo com os veículos blindados ZIS-115 feitos para ele, Stalin não deixou totalmente de passear de carro. Aqui dá para ver de imediato. A pessoa odeia o Ocidente de todo o coração. Como isso lembra os atuais burocratas russos e o próprio Putin, que critica o Ocidente o tempo todo. Ao mesmo tempo, usa carros ocidentais e seus filhos estudam na Europa e nos Estados Unidos. A grandeza, pode-se dizer, foi herdada pelo governo russo do soviético. Em 1949, a liderança tchecoslovaca presenteou Stalin, por seu 70º aniversário, com um conversível branco Tatra 600 montado sob encomenda em um único exemplar. Mas como aquele carro não atendia aos requisitos de segurança, Iosif Vissarionovich não o utilizou. Ele também não andou nesse presente. Já falei sobre a coragem do generalíssimo. Aqui vai mais um exemplo para a coleção. Este é um trecho das memórias de Yukov, que frequentemente acompanhava o comandante supremo. Stalin me disse para sentar no banco de trás. Nós nos acomodamos da seguinte maneira. Na frente, o chefe da segurança pessoal, Vlassik, no meio, Stalin e atrás dele, eu. Eu perguntei ao Vlassik por que ele me colocou ali. É simples. Se atirassem da frente, acertariam em mim. E se atirassem de trás, acertariam em você. Conclusões.
Alguém pode, mesmo ouvindo todos os fatos anteriores, dizer: hoje em dia, uma pessoa que recebe um salário de alguns milhares de euros vive muito melhor do que o próprio Stalin. No entanto, aqui é preciso entender que tudo se conhece por comparação. E justamente em comparação com o povo soviético, o pobre e simples líder do povo vivia 1000 vezes melhor. Mesmo os líderes ocidentais daquela época, tão criticados e chamados de imperialistas burgueses, não podiam se dar ao luxo de ter 2 dezenas de casas de campo, uma equipe de segurança com milhares de pessoas e uma frota de dezenas de carros. E o pobre, entre aspas, Stalin podia. Mesmo assim, para manter a imagem, aparecia diante do povo com um casaco militar rasgado e botas gastas. Mas chegava ao mausoléu da Praça Vermelha em um carro com cápsula blindada. É isso por hoje. Convido todos a comentarem. Até mais, pessoal.